Você já se perguntou quantas escolhas diárias você faz sem pensar? Quantos gestos automáticos, quantos cliques, quantas conversas, quantas horas passam despercebidas em uma rotina que parece comum, mas que pode estar moldando o seu destino espiritual? Ellen White advertiu que as armadilhas de Satanás raramente são vistas como perigosas, pois ele as cobre com uma aparência de inocência. Essa frase revela uma verdade perturbadora. O inimigo não está apenas nas grandes tentações ou nas decisões drásticas, mas escondido nos detalhes sutis, nas pequenas concessões que fazemos sem perceber. Vivemos em uma época em que a pressa virou padrão e a distração se tornou estilo de vida. As telas, as redes sociais, as notícias que nunca param, tudo isso parece inofensivo, afinal todos vivem assim. Mas Ellen White afirmou que Satanás opera de forma silenciosa, roubando o tempo e desviando a atenção até que a mente esteja afastada de Deus. Quantas vezes você já chegou ao fim de um dia exausto, com a sensação de que não sobrou espaço para oração, reflexão ou estudo da palavra? Isso não é apenas falta de organização. É uma batalha espiritual invisível que muitos já perderam sem sequer perceber. A grande tática do inimigo sempre foi disfarçar o mal como algo irrelevante. Ele sabe que, se plantarmos hábitos errados, as consequências virão naturalmente, sem necessidade de uma tentação explícita. Ellen White escreveu que o maior perigo do cristão está naquilo que ele considera seguro demais para vigiar. Essa é a essência da armadilha. Quando acreditamos estar no controle, é justamente nesse ponto que estamos mais vulneráveis. O diabo não precisa nos convencer a rejeitar Deus de forma direta. Ele apenas ocupa o coração com tantas coisas supérfluas que já não sobra espaço para o sagrado. Essa guerra não é uma metáfora. Ela é real, e o campo de batalha é a sua mente. Cada hábito construído em silêncio tem o poder de aproximar ou afastar você do céu. E o mais assustador é que muitas dessas correntes espirituais parecem tão normais que você não as questiona. Ellen White alertou que Satanás estuda cada fraqueza humana para prender o homem em correntes invisíveis. Essas correntes podem ser uma rotina que sufoca, um vício disfarçado de passatempo, uma vida acelerada que nunca deixa espaço para o silêncio. Tudo isso forma uma teia sutil, criada para que você viva cansado, distraído e espiritualmente frágil. Este vídeo não é um mero alerta, ele é um convite para abrir os olhos. O que você verá a seguir pode mudar completamente a forma como enxerga sua rotina, porque Satanás tem usado os hábitos modernos para dominar corações sem alarde. Ellen White declarou que o maior triunfo do inimigo é fazer o cristão viver uma religião sem Cristo. Se você sente que sua fé está enfraquecendo, que a chama espiritual já não arde como antes, talvez este seja o chamado que você precisa ouvir hoje. Fique comigo até o final, pois você vai descobrir como romper essas correntes invisíveis antes que elas se tornem inquebráveis. Satanás nunca foi ingênuo em suas estratégias. Desde o Éden, ele tem usado sutilezas para enganar, disfarçando o mal em uma aparência de normalidade. Ellen White escreveu: o inimigo não apresenta suas tentações de forma aberta, mas revestidas de algo aparentemente inocente, para que a alma seja enganada sem perceber. E essa é exatamente a essência dos hábitos modernos. Pequenas escolhas diárias que parecem inofensivas, mas que, aos poucos, reprogramam nossos pensamentos e nos distanciam de Deus. O perigo não está apenas em grandes pecados, mas nas distrações disfarçadas de rotina que corroem a espiritualidade em silêncio. Hoje, vivemos em uma sociedade que normalizou a pressa e idolatra a produtividade. O mundo nos empurra para um ritmo frenético, onde parar para orar ou meditar na palavra parece um luxo, quando deveria ser prioridade. Ellen White advertiu que Satanás se alegra em ver os cristãos ocupados demais para buscar a Deus. Essa corrida incessante esgota as forças e nos torna mais vulneráveis às tentações. Quando a mente está cansada, ela não discerne com clareza. É nesse estado que o inimigo planta sementes de desânimo, incredulidade e autossuficiência, enquanto nos convence de que tudo está bem. Outro hábito que tem aprisionado milhões é a dependência digital. A cada toque na tela, uma nova distração sequestra nossa atenção. Ellen White disse:
Satanás se aproveita de qualquer coisa que possa prender a mente e afastá-la da verdade. E quantas horas têm sido consumidas por conteúdos que não edificam? Muitos acreditam que estão apenas passando o tempo, mas não percebem que o tempo gasto dessa forma é irreversível. Esse vício silencioso rouba oportunidades preciosas de oração e reflexão, substituindo-as por uma dieta mental de superficialidade. Essa é uma das formas mais eficazes de enfraquecer a fé, distrair para destruir. Mas a estratégia do inimigo não está apenas nas distrações óbvias, ela também está na normalização do pecado. O que antes chocava, hoje diverte. O que antes causava constrangimento, hoje é consumido sem remorso. Ellen White afirmou: a familiaridade com o pecado embota a sensibilidade da alma. As músicas, os filmes, os conteúdos nas redes sociais, tudo isso molda a mente, e muitos cristãos não percebem que estão se tornando semelhantes ao que consomem. Essa anestesia espiritual é um dos triunfos mais perigosos de Satanás. Quando a consciência não reage mais, a batalha já está praticamente vencida. No entanto, existe um alerta divino ecoando através dos séculos, chamando-nos ao despertar. Ellen White escreveu que é necessário um exame diário do coração, pois o inimigo trabalha em silêncio e com persistência. O mal não se apresenta como algo escandaloso, mas como uma rotina agradável, uma distração aceitável, uma escolha sem importância. Este é o momento de questionar o que temos chamado de normal, porque o que é normal para o mundo, muitas vezes, é letal para a alma. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para romper as correntes invisíveis que o inimigo tem colocado em nossa vida, uma corrente de cada vez. O maior triunfo de Satanás não está apenas em levar pessoas a pecados evidentes, mas em fazer com que muitos vivam uma fé superficial, acreditando estar espiritualmente seguros, enquanto, na verdade, estão afastados de Deus. Ellen White escreveu: Satanás procura enganar os cristãos, fazendo-os crer que estão salvos enquanto alimenta hábitos que os afastam do Senhor. Esse é o perigo mais sutil. Uma religião que mantém aparência de santidade, mas sem transformação genuína. É como uma lâmpada acesa com a luz fraca. Ela ilumina, mas não aquece. O inimigo se aproveita desse estado morno para impedir que a pessoa perceba que está em perigo. A normalização do pecado é apenas um dos aspectos dessa batalha invisível. Outro fator é a constante sobrecarga de estímulos que o mundo moderno oferece. Ellen White declarou: Satanás se empenha em encher a mente com tanto ruído que a voz de Deus não possa ser ouvida. E, de fato, vivemos em um ambiente onde o silêncio parece ameaçador. A cada notificação, a cada nova notícia, nossa atenção é sequestrada, tornando-nos escravos da urgência, mas cegos para o que é eterno. A mente cansada, ansiosa e dispersa se torna terreno fértil para as sementes do inimigo. Esse aprisionamento moderno não acontece de forma brusca. Assim como uma corrente é formada elo por elo, Satanás constrói essas prisões aos poucos, até que a pessoa se acostume a elas. Ellen White afirmou: a mente que se acostuma a negligenciar a oração será incapaz de discernir as ciladas do inimigo. Esse descuido espiritual abre brechas para que hábitos perigosos se tornem parte da rotina sem que percebamos. A televisão ligada como fundo constante, as horas desperdiçadas em conteúdos vazios, a busca incessante por entretenimento, tudo isso cria uma barreira invisível entre o homem e Deus. Pense por um momento em como os hábitos definem quem somos. O que você lê, assiste, ouve, com quem conversa, tudo isso molda sua mente diariamente. Ellen White enfatizou: cada ato, por menor que seja, contribui para formar o caráter. É pelos hábitos diários que o destino eterno é decidido. Esse pensamento deveria nos fazer refletir profundamente. Se nossos hábitos são repetidos sem reflexão, estamos permitindo que o inimigo escreva, pouco a pouco, a história de nossa vida espiritual. E quanto mais aceitamos a rotina sem avaliar, mais nos tornamos vulneráveis às armadilhas de Satanás. No entanto, há esperança. A mensagem de Deus não é apenas um alerta, ela é um convite à transformação. Ellen White declarou: Cristo veio para quebrar cada corrente, para libertar cada alma que está presa pelas artimanhas do inimigo. Mas, para isso, precisamos estar dispostos a enxergar o problema. O primeiro passo para vencer
é reconhecer que Satanás está ativo, escondido em escolhas que parecem comuns. Só então podemos buscar refúgio no Senhor e aprender a viver com discernimento espiritual, construindo uma rotina que fortaleça a fé em vez de enfraquecê-la. A guerra espiritual que enfrentamos hoje não é menos intensa do que a de épocas passadas. Ela apenas se tornou mais silenciosa e sofisticada. Ellen White escreveu que Satanás está constantemente criando novas ciladas para prender as almas, adaptando suas tentações às mudanças do tempo e às condições da mente humana. Isso significa que, à medida que o mundo evolui, as estratégias do inimigo se tornam mais sutis, escondendo o pecado sob a máscara da modernidade. Se antes ele usava perseguições abertas para enfraquecer os cristãos, hoje ele usa conforto, distrações e uma falsa sensação de segurança. Essa mudança de tática faz com que muitos nem percebam que estão em uma batalha espiritual diária. O inimigo sabe que o coração humano anseia por conforto e aprovação, e por isso ele oferece atalhos sedutores. Ellen White declarou: Satanás não precisa destruir abertamente. Basta enfraquecer lentamente o amor pelo que é santo. Essa frase revela o método mais eficaz de aprisionar uma geração, fazer com que as coisas espirituais pareçam menos urgentes, menos essenciais. Assim, a vida espiritual é empurrada para o segundo plano, enquanto as preocupações mundanas dominam a mente. Essa inversão de prioridades enfraquece a fé, tornando-a uma prática superficial em vez de uma experiência transformadora. Os hábitos modernos estão cheios de armadilhas invisíveis. A tecnologia, por exemplo, não é má em si mesma, mas tem se tornado um instrumento poderoso nas mãos do inimigo. O excesso de estímulos, a cultura da comparação e a busca incessante por aceitação nas redes sociais criam uma geração constantemente insatisfeita. Ellen White alertou: o inimigo dos homens tem prazer em ver a mente ocupada com aquilo que não pode satisfazer a alma. E enquanto isso acontece, a Bíblia permanece fechada, a oração se torna rara e a intimidade com Deus desaparece. Essa é a vitória silenciosa de Satanás: distrair para dominar. Mas não se engane, por trás dessas distrações está um plano de guerra espiritual bem definido. Ellen White afirmou que Satanás estuda cada fraqueza do ser humano e prepara sua tentação de acordo com ela. Isso significa que nada é por acaso. As tentações são personalizadas, projetadas para cada coração. É por isso que a vigilância é tão essencial. Quando negligenciamos a oração, a leitura da palavra e a comunhão com Cristo, entregamos ao inimigo a oportunidade de moldar nossos pensamentos. Essa realidade deveria nos despertar para o fato de que cada decisão conta e que a luta pelo coração humano é mais intensa do que imaginamos. Contudo, mesmo diante de uma batalha tão intensa, Deus não nos deixou desamparados. Ellen White declarou: Cristo é mais poderoso do que o inimigo e está disposto a conceder força a todos os que a buscarem com sinceridade. Essa promessa deve trazer esperança ao coração cansado. Não importa quantas correntes já tenham sido criadas pelos maus hábitos, o poder de Cristo pode quebrar cada uma delas. A vitória começa com uma escolha: decidir hoje que você não quer mais viver preso em correntes invisíveis. Ao reconhecer as armadilhas, você dá o primeiro passo rumo à liberdade que só Cristo pode oferecer. A essa altura, talvez você já tenha percebido que esta não é apenas uma reflexão sobre hábitos modernos, mas um chamado urgente para uma transformação profunda. Ellen White advertiu que o maior triunfo do inimigo é prender a mente com correntes invisíveis, fazendo com que o pecado pareça normal. Essa frase ecoa como um alerta divino. Não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida espiritual superficial, enquanto o inimigo trabalha silenciosamente para enfraquecer nossa fé. Hoje Deus está nos chamando para enxergar além da rotina e reconhecer que cada escolha diária tem um peso eterno. A batalha que enfrentamos não é visível aos olhos humanos, mas seus efeitos são sentidos em cada coração inquieto, em cada alma que vive em busca de satisfação no que não pode saciar. O inimigo tem usado a pressa, a distração e a falsa sensação de segurança para afastar homens e mulheres de Cristo. Mas a promessa de Deus permanece: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Não importa quão apertadas estejam as correntes que te prendem, Cristo tem o poder de quebrá-las uma por uma. O que foi revelado hoje é um convite para reavaliar sua rotina sob uma perspectiva espiritual. Quantos hábitos têm roubado sua paz sem que você percebesse? Quantas vezes você deixou o sagrado para depois e preencheu sua mente com coisas vazias? Ellen White escreveu: Satanás não teme tanto o cristão que lê a Bíblia por hábito, mas teme o cristão que ora com sinceridade e vive com discernimento espiritual. Essa é a chave. Não se trata de mudar por obrigação, mas de buscar a Deus com um coração disposto a ser transformado. Talvez você se sinta preso ou desanimado diante dessa realidade, mas lembre-se, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Jesus não veio apenas para alertar sobre o perigo. Ele veio para te dar vitória. Ele conhece cada uma de suas batalhas e está pronto para te ajudar a reconstruir sua vida espiritual. Essa não é apenas uma mensagem, é um apelo do céu. Deus está te chamando hoje para um despertar, para uma fé viva que não se contenta com aparência, mas busca comunhão verdadeira. Se essa mensagem falou com você, deixe seu coração responder. Curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também precisa abrir os olhos para essa batalha invisível. Inscreva-se no canal e faça parte de uma comunidade que busca crescimento espiritual real. Este pode ser o momento que mudará sua vida, o dia em que você decidiu que não viveria mais preso a correntes invisíveis, mas caminharia em liberdade com Cristo.